Você está aí com certeza pensando como melhorar a sua prática de conjunto. Eu sei a resposta. Bem, tocar acompanhado ou tocar acompanhando são práticas necessárias para o avanço do guitarrista. Então, se prepara que lá vão 3 dicas de como você avançar no seu play. 1. Convide outro músico. Guitarrista, baixista, cantor, saxofonista, tanto faz. Cada tipo de músico, com cada tipo de artista, com cada tipo de músico que você tocar, que você tiver essa experiência, você vai desenvolver uma área diferente. E como eu falei no início do vídeo, o importante de tocar em conjunto é você saber tocar acompanhando e saber como ser acompanhado. Porque por mais que você seja o solista de uma banda, você tem que entender como é que funciona o contexto da coisa. Você tem que saber tocar em conjunto. Não é simplesmente lançar mil notas para a lua por segundo e sem perceber o que está acontecendo ao seu redor, né? Música é um contexto, música é para ser tocado junto, música é para falar com alguém e vice-versa. Então é muito importante com que você tenha essa consciência do que é tocar em conjunto, do que é tocar em grupo, certo? O comportamento do guitarrista, enquanto acompanha um cantor, como exemplo, é completamente diferente de tocar com um instrumentista, acompanhando um instrumentista. A dinâmica do cantor normalmente é diferente da dinâmica de um instrumentista. As concepções são diferentes, na maioria dos casos. São poucos instrumentistas que têm concepções de tocar, de ser ali o centro do, né, o seu band leader como um cantor, certo? Então, de improvisar, como eu já tinha dito, inclusive numa das dicas que a gente falou aqui, eu falei sobre isso, sobre utilizar a ideia vocal na hora do seu play. Legal? Se liga aí. Então, tocar com outro guitarrista também é um negócio legal, porque aí você está compartilhando, dividindo, crescendo com alguém que toca o mesmo instrumento que o seu, mas tem uma ótica diferente. Eu tive essa oportunidade, principalmente quando eu comecei a tocar, né, como eu já falei também em outros momentos, quando eu comecei a tocar, muitos amigos meus começaram a tocar junto, começaram a tocar no mesmo tempo. Então a gente sempre se reuniu, principalmente naquele momento. Hoje, né, a vida vai mudando, né, aos poucos, o trabalho, família, aí a gente vai ocupando o nosso tempo com outras coisas, outras responsabilidades, e aí o contato vai diminuindo. Mas é muito importante com que você tenha essa troca, certo? E como eu já falei, tocar com alguém, como eu tive essa experiência de tocar com outras pessoas do mesmo instrumento, estudar junto, é algo que é muito benéfico para a gente a nível de troca de informações e a nível de crescimento no nosso instrumento. A nível de tocar com outros instrumentistas, você vai entender como é que funciona o processo criativo, o processo expressivo, musicalmente falando, do outro instrumento, do outro músico. Principalmente pelo instrumento ser diferente, as concepções são diferentes, a forma de pensar é diferente. E é isso aí. Então, compartilhe, troque experiência, viva esse momento, essa prática, essa expressão com outras pessoas da música. E sempre que puder, apresente isso para alguém também que goste de música. Não simplesmente toque, mas também que consuma música de uma maneira até um pouco mais crítica, para que essa pessoa
possa te apontar algumas coisas que você pode estar fazendo de legal ou que não seja legal. 2 é uma pergunta. Você não tem quem chamar? Então eu vou lhe dizer quem é que você pode fazer isso. Use o seu smartphone, use as suas redes sociais. Você pode utilizar o seu smartphone gravando os seus vídeos. O seu celular com certeza tem uma câmera, tem um gravador de vídeo, de áudio. E isso pode ser muito benéfico para o seu estudo, para a sua prática de conjunto, porque você vai simular ali estar tocando com outra pessoa, por mais que seja consigo mesmo. Né? Então você vai tocar um pouco sabendo melhor como é que vai funcionar aquele acompanhamento ali ou aquele solo e tal. Mas isso tem um quesito interessante que você pode levar em consideração. Se você já tem a prática de tocar com alguém, acompanhar alguém que você já conhece, musicalmente falando, ou até além da música, como tem gente aqui que acompanha amigos, irmãos, namorada, namorado, marido, esposa, tanto faz, pessoas muito próximas, isso já leva a uma intimidade musical. E isso é legal de falar, porque se você se conhece tocando, obviamente que a sua ótica em prestar atenção, em entender, melhor dizendo, esse outro instrumentista, esse outro artista, cantor, tanto faz, vai ser um ponto muito importante. Inclusive, digamos que você acompanha um irmão. Seu irmão é cantor ou é um instrumentista solista. E aí, você conhecendo essa pessoa, além de você conseguir trazer ideias musicais no seu instrumento, que sejam coisas que estão mais próximas das concepções que ela gosta, que o seu irmão, né, que essa pessoa gosta, como músico, você já tem uma outra área para exercer aí. Como essa pessoa será o artista principal do trabalho, você pode ser o diretor musical dela, você pode ser o produtor musical dela, a pessoa que vai se relacionar entre o artista, o band leader e os músicos. Então já está na hora de exercer aí a área de liderança, né? Mas assim, continuando, eu quero até falar da minha experiência sobre isso. Eu consegui desenvolver muita coisa logo no início, porque eu tinha os meus amigos ali, na maioria das vezes, na escola. Mas quando eu ia para casa, a frequência do contato com eles era bem menor. Então, mas o meu estudo não poderia parar. Então, o que foi que eu fiz? Na minha casa tinha um rádio que gravava em fitas cassete. Você sabe o que é isso? Sabe. Com certeza. Eu não sou o único velho aqui. Então, eu gravava as bases, né? Porque nesse período eu tinha uma aspiração por solos. Então, eu gravava principalmente as bases. E ficava estudando solos, praticando solos e praticando os meus improvisos em cima daquelas bases gravadas numa fita cassete. E foi uma coisa muito importante, porque eu comecei a me monitorar. Eu comecei a perceber onde eu poderia melhorar, onde eu estava achando que era legal, onde eu estava achando que era convincente. E aí passei a fazer inclusive o inverso. Gravava os solos e aí começava a praticar as harmonias, porque eu percebi que no solo eu estava desenvolvendo mais, com essa prática, eu estava desenvolvendo muito mais a minha linha de solo do que a minha linha harmônica, de base rítmica, inclusive. Então passei a fazer o contrário.
Então pratique isso também você. Se você não tem, principalmente agora pelo momento que a gente está vivendo, que é um período pandêmico e tudo, né? A gente não pode estar com as pessoas que a gente gostaria e tal. Então leve isso, faça do celular, faça do seu smartphone esse companheiro de estudos. 3 é nada mais, nada menos que use as suas redes sociais. Aproveite que você já está com o celular na mão, você já está com a habilidade de monitorar os seus estudos através da sua câmera, através do seu gravador de áudio, né? E aí passe a levar isso para um contexto maior, que é a parte da exposição. E essa área é uma área muito interessante e ao mesmo tempo muito séria de lidar, porque querendo ou não a gente está falando de artista, da alma do artista de um modo geral. Até porque músico faz arte, né? Música é arte, então não acho que você não é artista. Fica a dica. Mas continuando, utilize a rede social como uma grande vitrine, porque ela é, ok? Essa questão de você expor, apresentar a sua arte é um negócio importante, porque você começa a lidar com o público. E o que seria do artista sem um público, né? O artista ele não foi feito para ficar em 4 paredes, guardado, sem expor aquilo. O que você tem em você de arte, você precisa compartilhar. Você precisa servir as pessoas com a sua arte. Legal? Então, pensando nisso, uma opinião minha a respeito desse processo defina um dia para você fazer uma postagem do seu estudo, ou se você tem mais tempo, se você já tem uma disposição a expor isso de uma maneira mais se você tem assim, a facilidade maior de expor o que você faz, a sua arte, todo dia você faz uma postagem, né? As mídias sociais hoje têm essas postagens diárias, então você pode fazer essas postagens diárias. Sugiro que você estude, né? Faça e reserve um tempo no final do seu estudo para você fazer um resumo do que você estudou e postar. Existem muitos músicos aí que entenderam esse processo, essa relação com a mídia social e fizeram isso algo positivo para sua carreira. Então, por que não você? Por que você não pode fazer isso? Então, assim, você monitora seu estudo através disso, você se relaciona com mais pessoas e outra coisa, a sua área de servir a sociedade vai estar sendo aplicada, vai estar sendo praticada. Existe uma coisa também que eu queria falar, que é o seguinte: você trabalhando com essa questão utilizando as redes sociais, você pode fazer network. Como eu falei, a rede social, a internet, a tecnologia, elas vieram como uma forma democrática de, pelo menos, no mínimo, na verdade, você ter os seus 15 segundos de fama. E uma coisa interessante é que essas postagens diárias, né, que tem aí, são 15 segundos, então você tem pelo menos 15 segundos diários de fama expondo seu trabalho. Se você não utiliza, passa a utilizar isso ao seu favor. Vai ser muito positivo para o seu trabalho. Se você tem a aspiração em trabalhar com música, vai ser melhor ainda, porque pessoas vão ver o seu trabalho e pessoas vão se influenciar. Você pode entrar na área tanto de acompanhar alguém, como você pode também dar aula, porque as pessoas também procuram logo, né, para dar aula, porque vê lá o seu desempenho. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso, né, sobre as áreas que você pode... lembrando, mais uma vez, tem um vídeo falando sobre essa questão de monetizar o seu trabalho, né, onde você pode ter renda e tal, sem precisar largar a guitarra. Eu já falei isso? Não sei, eu tô tão... Mas é isso, vamos nessa.
Chegou a hora dela, a dica do milhão. Você tá pronto? Então, ó, preste atenção no seguinte. Eu já falei sobre um processo todo de relacionamento aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido essa ligação do relacionamento com outros músicos. E agora entenda o seguinte, que tem sido mais praticado nos últimos meses dentre os músicos são as collabs. Então a dica 4, a dica do milhão é faça collab. Produza conteúdo junto com outros músicos. Eu tenho feito isso e tem sido muito positivo para minha carreira como músico, como professor. Os lábios teus, manhã tão bonita, manhã na vida. Tem sido positivo para os meus amigos também, que compartilham desse momento comigo. E o que é isso? O collab, esse termo collab, ele tá se referindo a uma colaboração, certo? Então, essa colaboração pode ser uma jam virtual, pode ser um momento que você faça um material com 1, 2, 3, 4, 5, 10 músicos diferentes, cantores e tal. E pode ser vocal, pode ser com vocal, pode ser instrumental, pode ser arranjado ou improvisado. Né? Cada um fala, vou botar isso aqui no arranjo, vou botar isso aqui, vou botar o improviso. Vocês construindo, né? Arranjando a música junto, ou simplesmente um processo de que você fala, eu quero tocar essa música, convido os músicos, cada um vai fazer isso aqui. Eu acho muito legal você convidar pessoas a princípio que você confia, que você já tem uma afinidade, que você já tem uma prática musical com elas, porque isso vai fazer com que o processo, você consiga acelerar o processo e viabilizar isso mais rápido, né? Depois disso, depois que você conseguir já estabelecer um engajamento, aí você começa a convidar outros músicos, né? Dá uma de cara de pau, assim, né? Com aquele cara lá que você segue na rede social, que você gostaria de tocar com ele, mas você não sabe como, né? E aí, cara, beleza? Tal. Ou então, pegar um vídeo de alguém e colocar a sua contribuição junto com o vídeo dessa pessoa, né? Eu tenho visto muita gente fazer isso. Eu não fiz ainda. Aí, tá uma coisa pra eu fazer. Faça isso, né? Envolva pessoas no seu trabalho. Gerencie essa prática musical individuando pessoas, convidando músicos. Eu já falei aqui no canal que quem convida músico, quem indica músico é músico. Então você precisa estar relacionado com músicos. Isso, se você está relacionado com músicos, mais trabalhos, mais prática musical. E aí mais engajamento, mais dinheiro, né? Várias coisas boas. Então, assim, pensa nisso e começa a praticar isso o quanto antes, certo? Tem uma coisa importantíssima para poder te dizer. Aí eu vou precisar que você faça isso agora. Levanta a página um pouco, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o vídeo. Se isso fez sentido para você, eu acho que eu mereço uma curtida aí no meu vídeo, né? Compartilha com a galera. Porque com certeza se isso te ajudou, com certeza vai ajudar os seus amigos, com certeza vai ajudar os amigos dos seus amigos. É uma cadeia, né? É uma cascata, ok? E isso com certeza vai me incentivar a gravar mais coisas e compartilhar mais coisas com você. Legal? Tamo junto. É isso aí. Fica na paz e até jaz. Manhã tão bonita, manhã na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas o meu violão, que só teu amor
perdidos nos lábios